Bom, feito os testes de verificação de funcionamento e os testes de sequência de proteção, o próximo teste seria o que? A gente definir uma proteção por potência ou por impedância. Então, basicamente, qual condição a gente quer testar? Então, se uma sequência de eventos, você vai ter atuação. Por exemplo, imagine que você tem um nível de tensão V, essa tensão ela cai até um certo segundo nível, você vai ter a abertura do seu disjuntor e depois, obviamente, o restabelecimento dessa tensão. Tá? Então, basicamente, você precisa definir o que? Por exemplo, uma condição de V por T, né? Uma condição dessa onde você tem a tensão pré-falta, a tensão durante falta, o tempo morto de abertura, que é a abertura do disjuntor, o tempo que ele ficou aberto, e depois a tensão pós-falta com sucesso. Ok? Então, para você definir essas funções, basicamente a gente vai entrar nesse bloco de função da nossa fonte hexafásica, que ela tem a parte de proteção, né, por potência e proteção por impedância. Para você definir a proteção por potência, você precisa saber qual que é a potência que está sendo consumida do meu ponto de vista da minha carga. Tá? Se ela for geração, obviamente, sinal contrário aqui, e aí depende também de como você conectou a polaridade do seu TC. Mas, bom, pensando aqui numa carga, onde a gente está definindo a questão de carga, então vamos supor que a gente tenha novamente uma rede de 13,8 kV, a gente está trabalhando com uma corrente até 150 amperes, tá? 150 amperes, e a gente imagina então que minha potência aqui é o que? S igual a R3 vezes 13,8 vezes 150 amperes. Tá? Então, minha potência total aqui, vou fazer uma continha rápida aqui, 3,8 vezes 1,63 vezes 150, está falando em algo próximo de 3,5 MVA. Ok? Então, você vai colocar esses parâmetros, lembrando que a sequência, né, as sequências, geralmente você coloca a sequência positiva em 0, sequência negativa 180 graus e sequência 0 também perto de 0 graus. Você pode definir, tem condições de pré-falta, ok? Imagine que a sua condição de pré-falta você vai estar com os seus 69 volts que a gente definiu mais cedo. Sua condição de falta, algo perto de, por exemplo, 30 volts. Você vai definir também o tempo que vai acontecer isso, né? O seu TV DT e o tempo morto. O tempo de abertura, geralmente, a gente vai estar trabalhando aqui com tempo de eliminação de falta, pelo menos uns de 100 a 500 milissegundos, tá bom? Você vai estar trabalhando de 100 a 500 milissegundos, mínimo. Por que 100, Guilherme? Porque o disjuntor, tipicamente, ele até reconhecer a falta, etc., e ter toda a abertura do polo, a gente está falando de 50 milissegundos. Então, colocar um tempo menor que 100 milissegundos é um pouco arriscado, porque pode ser que você não tenha toda a eliminação da falta. Então, tipicamente, você vai estar trabalhando com 100, você pode estar trabalhando com 500 milissegundos. Dependendo da sua condição, você pode postergar esse tempo aqui em casos de linha longa ou problemas de ionização, tá bom? Então, esse é assunto para outro tópico, mas basicamente é isso. Onde que você vai testar, então, sua sobrepotência? Então, vamos refazer esse gráfico aqui, imaginando agora uma sobrepotência. Então, imagina agora que a gente está tipicamente numa condição pré-falta, perto de 3,5 MVA, e essa potência ela vai subir através de uma definição de variação de potência pelo tempo, T0, T1,
chegando a outro patamar de potência, por exemplo, 4,2 MVA. Você pode definir se você vai ter afundamento de tensão durante essa rampa ou, se não, se a sua tensão de pré e pós-rampa se manteve estável, né? E basicamente você vai ter uma variação de corrente de fase subindo. Então, nessa função você consegue definir basicamente, né, o estabelecimento das condições de pré, nós estamos falando de pré, e pós falta. Ok? Você também pode definir se você teve variações ou, por exemplo, afundamentos de frequência, que é típico você ter afundamentos de frequência, então variações de queda de frequência. Pode ter condições de afundamento de frequência quando você tem esse aumento de carga, e aí você vai definir o trilho por sobre a potência, ok? Nesse caso, a gente não está avaliando os afundamentos de frequência ou sobre corrente. Basicamente, a proteção está sendo testada por sobre potência. Quando a gente pensa em termos de impedância, o que a gente está imaginando? Então, quando a gente imagina a sua impedância do ponto de vista, lembrando, né, que S é igual a V quadrado sobre Z, tá? Então a gente vai ter uma zona de impedância real e imaginária, onde você vai ter uma zona aqui, por exemplo, de impedâncias típicas, que a gente está falando da menor impedância perto aqui dos 3,5 MVA e da maior impedância, tipicamente aqui perto, por exemplo, de 50 kVA ou menor até, tá? 50 kVA ou até menor. Ok? Então, essa é a zona típica de impedância que o relé deveria estar observando. Quando você tem uma sobrepotência, você basicamente sai desse evento aqui, desse ponto de operação, e migra para esse ponto de operação aqui, onde você tem uma queda de impedância. Então, essa função testa, inclusive, esse processo migratório de impedância. Então, você também pode, em vez de definir as condições de corrente e potência, definir as condições típicas de impedância, dadas as características, e o processo migratório dessa impedância. E aí você também define a taxa de variação ou intervalo de tempo para a migração dessa impedância aqui. Perfeito?